Boa noite. Deixa eu adicionar nossa convidada. Boa noite, pessoal. Vamos esperar um minutinho que a nossa convidada está chegando. Vocês me escutam bem? Olá. Boa noite. Ótimo. Obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Oi, Gina. Tudo bem? Tudo certo contigo? Comigo tudo bem. Então a gente pode ir iniciando, né? O pessoal vai chegando, depois é uma live que fica gravada aqui no nosso Instagram, né? Tem muita gente que vai assistindo ao longo da semana, né? Quando vai entrando no processo de adoção. Então, boa noite, pessoal. Boa noite, Gina. A gente fez essa live, tem os livros, né? Tem estudado os livros da Gina assim, sobre adoção. Então, estamos muito felizes com a sua participação. Né? Eu vou ler teu currículo, eu não sei se tu prefere te apresentar, quer que eu te apresente? Como você quiser. Eu acho que eu vou Então, vou trocar. apresentar. Espera. Eu vou Diga. trocar minha internet porque deu uma falhada aqui. Eu não sei se é o Tá, meu ou se é o seu. Então deixa eu ir por via. vamos aguardar ela entrar, então. Aí, melhorou? Será que era o seu? Vamos vendo, né? Vamos ver. Isso. Uhum. Bom, pessoal, a Gina, ela é psicanalista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, é doutora em psicologia clínica pela USP, é professora de técnica psicanalítica de um curso de especialização em psicoterapia psicanalítica, né, no CEPSI, é coordenadora de um grupo de estudo sobre parentalidade e adoção, também na SBP São Paulo, e é autora de vários livros, né? Aqui, né, ela cita a criança adotiva na psicoterapia psicanalítica, a adoção, tornando-se pais, a adoção em todos os seus passos, e também organizadora do livro Adoção, Desafios da Contemporaneidade. Então, é alguém que tem um vasto currículo assim na área, né, de estudos sobre adoção. E a gente fica muito feliz com o teu aceite, né, para o nosso convite. E a gente pode começar talvez pelo nome, assim, né, dessa live, né? Quando a gente conversou sobre os temas de adoção, eu partilhei com a Gina que nós somos do Instituto Filhos, então uma instituição que já tem 18 anos no trabalho com adoção aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Né? A gente trabalha junto ao juizado, né? Fazendo a preparação dos pretendentes e também das crianças e adolescentes para a adoção. E esse trabalho de preparação dos pretendentes é algo que suscita muitas dúvidas, né? A gente discute muito enquanto equipe sobre como se preparar, né? Como que a gente pode ajudar os pretendentes nesse processo? Se é possível se preparar para o desconhecido, que é a adoção e a parentalidade, né? E aí a gente chama essa live de jornada. Não porque a gente tenha muitas outras com esse tema, mas porque o processo da adoção e da parentalidade é uma jornada, né? Um caminho, uma viagem, um trajeto. E aí a gente pensou que talvez possa nos auxiliar, assim, e auxiliar o nosso público, né? Que é formado de pretendentes, de profissionais da área também, mas também de adotantes, né? Mas prioritariamente de pessoas que estão se candidatando a esse lugar, assim, né? De pais por adoção. O que que tu tem a nos dizer sobre isso, assim, né? Sobre esse trajeto, como que a gente se prepara, né? O que que a gente pode esperar do processo de adoção nos termos psicológicos, né? Assim, basicamente. Bom,
Antes de tudo, quero agradecer o convite. É um prazer estar com vocês. Acho muito importante a gente poder se comunicar e conversar sobre esse assunto e solucionar dúvidas e levantar questões, contar histórias. Eu acho que isso ajuda muito aos pais, isso ajuda aos pretendentes, né? Então, quero parabenizar o Instituto por esse trabalho e aproveitar para, enfim, passar para vocês um pouco da minha experiência. Contando um pouquinho de mim, eu sou psicóloga, sou psicanalista, já trabalho há muitos anos. A minha tese de doutorado foi sobre a criança adotiva na psicoterapia psicanalítica. Eu não trabalho só com adoção, eu trabalho de modo geral com psicanálise, com psicoterapia. Gosto de trabalhar com adultos, crianças, velhinhos, todas as idades. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas. Mas esse assunto da adoção tem sido bastante importante na minha vida profissional. Desde que. E vou contar um pouco como começou. Depois eu vou entrar no tema que é o tema dessa jornada. Eu era mais ou menos, não estava formada fazia muito tempo, e um dia eu fui atender uma criança e que foi muito difícil, muito difícil. Era uma criança muito difícil. Me demandou, assim, muitas sessões de análise, muita supervisão, muita atenção. Mas só que eu aprendi muito. Com os casos mais difíceis é quando a gente aprende muito. E eu Uhum, comecei a me interessar por esse assunto da adoção. Por um acaso veio outra criança e mais outra criança para atender, né? E eu comecei a pesquisar. Na época tinha muito pouca coisa escrita a respeito aqui no Brasil. Hoje já tem bem mais, muito mais pessoas. Mas é interessante porque sobre especificamente o tema da psicoterapia psicanalítica tem poucas pessoas que estejam falando sobre isso, né? Tem uhum, muita gente falando sobre a coisa geral. Nesse meio tempo, como a Thaisa falou, também eu coordeno juntamente com a Alicia Elizondo um grupo de estudos, na verdade, para profissionais. É um grupo aberto lá na Sociedade de Psicanálise, é um grupo online, que tem encontros mensais, onde a gente discute casos, conversa sobre temas, discute artigos, supervisões, né? Sempre tentando lidar com os profissionais para prepará-los para justamente lidar com esse mundo da adoção. Então, a minha prática é uma prática mais especificamente clínica, né? Eu não trabalho em instituição, mas eu trabalho no consultório, atendendo crianças, atendendo pais, atendendo, enfim, com todos os colegas no grupo de estudo, nos congressos, enfim, vai ter um congresso em Gramado da FEBRAPSE, acho que em outubro eu vou estar aí no congresso, justamente com a Alice Elizondo e outras pessoas falando sobre adoção. Agora, em março, eu vou dar uma aula inaugural para o IT, que é uma instituição de Porto Alegre. Vou a Porto Alegre justamente para essa aula. Então, e é sobre esse tema, porque eu escrevi um capítulo de um livro que eles lançaram. Então, essa é a minha experiência. Bom, uhum, entrando aqui no assunto que foi proposto, o que esperar e como se preparar? Bom, gente, o tema da adoção é um tema tão amplo, a gente poderia passar horas e horas e horas falando sobre isso, e mesmo assim não seria suficiente. Mas eu vou tentar, dentro do possível, falar alguns pontos que eu acho importantes. E depois, se tiver perguntas, a gente pode ir respondendo. Então, ó, falando um pouco sobre adoção. Veja, adoção é uma forma de ter filhos, de poder viver a parentalidade, e é uma forma também de poder ter pais, quando não é possível por vínculos biológicos, né? Mas veja, às vezes algumas pessoas falam, mas nossa, aquela criança adotada parece que é problemática, ou não, não adota porque vai dar problema. Eu acho que isso é tão fora de propósito, né? Porque acho que o problema é não ser adotado. O problema são as pessoas que querem ter filhos e não podem viver essa experiência da paternidade ou da maternidade, não é? O problema uhum, é ter uma criança que não tenha família. Esse é o problema. Agora, em todas as famílias, seja biológicas ou seja
famílias por adoção, sempre vai haver de tudo. Vão haver questões difíceis, vai haver momentos muito felizes, vai haver o dia a dia, né? Então, eu costumo dizer que a história da adoção é uma história humana comum. É uma história entre pais e filhos. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que olhar desse jeito, né? E lidar com um preconceito que às vezes existe de que, nossa, filho adotado é mais difícil, né? Ou, ai, não vai gostar tanto de mim. Eu acho que isso é um preconceito. É lógico que vai depender, a adaptação da família adotiva vai depender também de algumas condições. Hum, O que esperar e como se preparar? É, acho que se preparar demanda saber, conhecer, discutir, perguntar. Quanto mais eu conheço as nuances de todo esse processo de adoção, mais eu tenho condições de me preparar para isso. Isso vale para os pais. As crianças não têm como conhecer. Para elas é um processo que acontece e elas vão vivendo. Mas os pais não. Os pais, veja, o primeiro passo da parte dos pais é ter uma motivação para adoção, né? Aquele casal ou aquela pessoa, pode ser uma pessoa solteira, né? Resolve ter um filho. E entende que vai ter um filho, que quer ter um filho, que pode ter um filho, que não, com quem não tenha uma ligação consanguínea. Mas ela quer viver essa experiência, né? Que eu acho que é uma experiência bastante importante na vida. Não sei se tem experiência que ensina mais do que ter um filho, né? Tanto nos seus pontos fáceis quanto nos difíceis. Isso daqui faz com que a gente cresça muito. Então, mas a adoção começa por uma motivação. Por que que você quer adotar? Você quer adotar porque você perdeu uma criança, um filho, e você quer substituí-lo? Você quer adotar para agradar o seu parceiro, mas você mesma não tem certeza que quer? Você quer adotar porque você quer realmente viver a experiência de ser pai e de ser mãe, né? Independente do que venha o pacote todo e vamos lá. Você quer adotar porque você pensa que tem muitas crianças abandonadas e você precisa ser bondoso, então você vai adotar para fazer o bem? Veja, tem muitas motivações possíveis. Você vai adotar porque por questões de infertilidade, você tentou muitas vezes e não conseguiu, então tá bom, vai, vou adotar. Então, qual é a sua motivação? Acho que o primeiro passo para a gente entender essa preparação para adoção é considerar a motivação dos pais. Porque tem motivações, vamos dizer assim, que são as melhores em termos de prognóstico. E tem outras que elas são complicadas. Adotar porque você quer fazer o bem não é uma boa motivação no sentido de um começo de uma família. Porque eu não posso fazer uma benfeitoria. Eu preciso adotar porque eu quero ter um filho. Eu resolvo adotar por uma benfeitoria, depois eu vou cobrar isso dessa criança. Eu te tirei da rua, eu te tirei do abrigo, e assim que você me retribui, percebe? uhum, Parece que que a criança tem que ficar em dívida com os pais. A gente não pode ser filho de alguém e já começar a vida com uma dívida. A gente precisa ser filho tendo sido desejado pelo que a gente é, com todo o pacote que vem junto, uhum, né? Essa é a boa motivação. É quando a pessoa adota, diz que eu quero ter um filho. Vai ser difícil, vai ser fácil, mas eu quero eu quero ser pai, eu quero ser mãe desta criança. Esta é a melhor motivação. Adotar porque você quer substituir um filho, uma pessoa perdida, um filho perdido, não é uma boa motivação. Porque você sempre vai estar com o fantasma daquele que você perdeu. Eu lembro que eu atendi enfim, um menino que tinha sido adotado para substituir um filho morto. E era uma adoção muito difícil, porque os pais estavam sempre comparando e procurando o filho morto. E eu lembro que um dia esse menino me falou: Sabe, Gina, não sei por que no meu quarto
tem um quadro com todas as medalhas que o meu irmão, esse que foi morto, ganhou, que ele nem conheceu. Quer dizer, veja que os pais, na verdade, esperavam que este filho adotado tivesse um desempenho tão bom quanto o filho morto que tinha todas aquelas medalhas. E isso era um peso muito grande para aquele menino adotado, que dava mil problemas, né? Então, como eu disse, a gente começa primeiro pela motivação. A questão da infertilidade, né? Não é fácil viver uma situação de infertilidade. Você quer engravidar, você quer ter um filho biológico, tantas pessoas querem e não conseguem, e tentam, às vezes perdem, né? São tantas coisas que acontecem. Hoje em dia tem as fertilizações assistidas, as FIVs, mas mesmo assim tem pessoas que tentam e não conseguem. Uhum. E aí, como última instância, resolvem adotar, mas elas não elaboraram suficientemente a questão de não ter podido ter um filho biológico. Então, quando isso acontece, aquela criança, quando vai dar, sei lá, está sendo mal educada ou fez alguma coisa que não podia, parece que vem sempre lembrar, poxa, não veio do meu sangue, por isso que ele é assim, né? Então, essas são situações que são complicadas para um começo de adoção. Eu não digo que necessariamente vão levar ao fracasso, porque a vida dá muitas voltas e às vezes a gente vai crescendo. Mas não é Uhum. um melhor começo. E se isso acontece, esses pais precisam se trabalhar antes de adotar. Eles precisam fazer orientações, eles precisam fazer terapia, eles precisam daquele tempo para poder ir digerindo, sabe? Esse Uhum. desejo, adaptando. Se é um problema de infertilidade, eu tenho que ter um tempo para trabalhar isso dentro de mim, me conformar, entender, né? Que essa é a minha Uhum. condição, mas isso não tira de mim a possibilidade de ter filhos, percebe? Então, o primeiro momento, que é o da motivação, é muito importante. Porque depois ele vai ter consequências futuras, né, na criação daquela família, daquele filho. E eu acho que tem uma questão fundamental que tu fala, né, desse processo, que é o autoconhecimento, né? Que para outras coisas da vida a gente vai vivendo, né? Mas para adotar uma criança, né, para saber qual é a nossa motivação, às vezes a motivação que a gente fala não é exatamente, né, o que nos pega de verdade, assim, né? E a gente vê isso muito conversando com os pretendentes, mas isso exige esse processo, né, de autoconhecimento, assim. Sim, com certeza ele é muito importante. Porque, vamos dizer assim, nós conscientemente a gente vê e fala e declara uma série de coisas que são verdadeiras. Mas às vezes, e muitas vezes, há processos inconscientes que estão ali presentes, sabe? Eu vou dar um outro exemplo. Pretendentes que se dispõem a adotar uma criança em qualquer condição para vir mais Uhum, rápido, né? Pode uhum, ser qualquer raça, pode ser qualquer idade. Não, quero logo. Mas eles não se conhecem. E eles não sabem que talvez eles tenham preconceito. E que é uma coisa que eles precisariam trabalhar. Ou eles não sabem que eles teriam uma resistência em adotar uma criança daquela idade, por exemplo. uhum. Ou que aquela criança, sei lá, era filha de uma genitora que usava crack e que eles têm muito receio de que essa dependência passe para o filho, Mas, isso se torna um fantasma. Isso tudo são coisas que na hora os pretendentes não estão pensando, mas está dentro deles. Mas se isso puder ser consciente, se puder ser conversado, pode ser que eles desistam, mas muitas vezes eles não vão desistir, eles só vão trabalhar isso, né? uhum. Para que fique uma coisa mais leve, mais possível, que não atrapalhe o processo. Até porque, como tu disse, muitos chegam como última opção, né? Eu fico pensando na frustração que deve ser, né? Já frustrado de outros processos, tu chegar no processo de adoção e ver que ele é amoroso, que ele demora, né? Que ele tem exigências próprias para o seu funcionamento, assim. São muitas Exatamente. frustrações, né? Esse é outro ponto bastante importante que você está tocando, que é o tempo que demora. Porque do momento que eles decidem até que chegue a criança ou as crianças, isso demora. Uhum. Uma gravidez normalmente dura 9 meses. Mas a gravidez
adotiva pode durar muitos anos, né? E é muito frustrante ficar esperando naquela fila, e muitas vezes imensa, né? E às vezes eles já refizeram a vida, já nem estão mais pensando em adotar, e alguém hoje não telefona mais, manda uma mensagem, né? Seu filho Uhum. chegou, meu Deus, não esperava mais. E aí eles vão lá e vão tentar encaixar essa criança naquela vida daquele momento, depois de passado tanto tempo. Então, essa gravidez, ela é uma gravidez às vezes muito laboriosa, é difícil, às vezes é frustrante. E eles têm que saber disso. E tem as condições que eles colocam, né? Ah, eu quero uma criança assim, assim. E às vezes isso é uma coisa bastante importante. Eles são pressionados, já vi isso, pela equipe para diminuir as condições para que a criança chegue mais rápido. Eu já vi pessoas que fazem isso para que seja mais rápido, mas depois se arrependem. Isso não pode ter pressão. A gente tem que respeitar os pretendentes nas suas restrições, né? Porque é muito importante que a pessoa que vai adotar, que ela se sinta confortável. Não existe uma norma. Eu não posso esperar, como eu disse, que a pessoa seja uma benfeitora e adote todo mundo se ela não pode, se ela não tem essa condição. Os pretendentes, os pais, precisam ser respeitados nas suas condições, né? Claro que o processo assim de se habilitar, né, para adoção envolve também uma carga de conhecimento que muitos não tinham, né? Então, às vezes, o desejo passa por uma lapidação ali, né? Que a gente diz assim, durante o processo de conversar, assim, as pessoas vão se dando conta, talvez, que elas podem ampliar, mas é sempre um risco, né? Tu não ouvir o teu próprio desejo, assim, né? A Exatamente. gente desaconselha. Exatamente. Por isso que é o que você falou, a pessoa precisa se conhecer. E a equipe que trabalha com o pretendente pode até sugerir, mas tem que respeitar, não pode passar por Uhum, cima. Porque depois o que acontece são problemas importantes de adaptação. Eu acho que não tem uma coisa mais dramática e triste como a devolução da criança, não é verdade? É uma coisa horrível. Eu vou dizer, é horrível para a criança e é horrível para os pais. É horrível. uhum, Ninguém quer passar por isso. Por isso que esse processo, né, inicial da adoção, ele tem que ser feito com muito cuidado, para justamente dentro do possível procurar evitar que isso aconteça, porque para a criança é muito traumático. Mas para os pais também é muito traumático, é uma frustração muito grande, eles se sentem tão incompetentes, sabe? Eles se uhum. sentem tão frustrados e culpados. Então, a gente faz de tudo para evitar isso. Outra coisa, com relação à questão da informação. Os pais têm que saber como é que é essa criança que chega até eles, em que condições ela veio e o que eles podem esperar. Nada é garantido. Mas, por exemplo, em casos de adoção de crianças maiores, tem uma crença que diz o seguinte: eu vou amar meu filho, isso vai bastar. Vai ser tudo. Vou amar ele, eu vou gostar dele, eu vou amar ele, então nós vamos ser felizes porque eu vou amar e vai dar tudo certo. E eu vou dar para ele tudo que ele precisa. E o que a gente vê? É que muitas vezes, na maior parte das vezes, só o amor não basta. É preciso de muita coisa, é preciso paciência, é preciso limites, é preciso tolerância à frustração. Se é uma criança que passou por situações de carência, de privação, se é uma criança que passou por traumas, né, ela vai precisar de mais atenção, ela vai precisar de mais paciência. O Winnicott, que é um autor psicanalista, ele dizia que nesses casos, para essas crianças, os pais não vão ser apenas pais. Eles vão ser, no início, pais terapeutas. Eles vão ter que ter muito mais cuidado. Essa criança vai dar mais trabalho. É muito possível. Ela vai fazer testes, né? Ela vai verificar. Às vezes ela vai chegar até o limite com eles para ver se a família aguenta.
Então, os pais têm que ser avisados disso. Porque quando eles não são avisados e não são preparados, quando começam a acontecer esses testes, essas coisas, eles ficam muito perdidos, eles ficam muito frustrados. E eu diria, eles precisam de ajuda. Uhum. Os pais, os pretendentes, os pais, eles precisam de orientação, eles precisam de ajuda. Isso daqui permite com que o processo ocorra de uma maneira adequada, né? O A gente nosso, precisa ajudá-los. Fala. nosso presidente fez um comentário, Zé. Quanto maior a distância entre o filho idealizado e o filho real, maior a chance de dar problema. Acho que é nesse Exatamente. sentido que tu fala, né? Exatamente. A idealização é essa. É só o amor resolve. E não vai Uhum, ser só amor. Vai ter os momentos que você vai dizer não pode, vai ter os momentos que você vai, entende? Que ele vai fazer isso, aquilo outro, vai ficar de cabelos em pé, né? Muita coisa uhum, vai acontecer. Vocês poderiam me perguntar, mas isso acontece em todas as famílias, sejam adotadas ou não, com certeza. Mas quando se trata de crianças que sofreram traumas importantes, é muito provável que no início, até que a adaptação aconteça, e mesmo assim, em certos momentos mais difíceis, que os pais sejam mais exigidos a ter paciência, a ter atenção. Isso não quer dizer, de forma alguma, eu estou desestimulando as pessoas a adotar. Pelo contrário, é só uhum, saber. Porque quando acontecer, a pessoa fala, eu já sabia. uhum. Ah, tá aí, eu Era já isso, sabia, então. né? A Rose disse: testei muito meus pais. Então, Mas tu sabe que eu vi uma mãe em produção falando que em determinado momento ela tem uma filha biológica e uma, né, adotiva. E ela dizia que em alguns momentos, quando ela teve só a biológica, ela dizia: eu não aguento mais, né? Eu tô muito cansada, chega, eu quero ficar longe dessa criança um pouco, né? Porque ela tá me estressando muito, assim, aquele momento de frustração da mãe. Ela disse que ela nunca foi capaz de falar isso quando ela tinha esses momentos com a filha adotiva, né? Muito por essa fantasia de que ela não poderia errar de forma nenhuma, né? Que é uma outra, enfim, vertente do medo, assim, parental, né? E ela dizia que era difícil perceber quando eram só questões de ser mãe, frustrações de ser mãe, dores de ser mãe, e não questões relativas à adoção, né? Porque, né, uhum, tem também esse percurso de ser mãe e ser pai que é bastante doloroso, né? bastante doloroso. É, e seja de qualquer forma. Mas a complicação é a seguinte, porque para o seu filho biológico, que esteve com você desde o primeiro segundo na vida dele, você dizer, eu não tenho mais paciência, sabe? Eu quero mais saber de você. Veja, é alguma coisa que ele vai ouvir, talvez ele não goste, mas passa. Agora, para uma criança que sofreu um abandono, que sofreu privação, que foi para lá e foi para cá, quando os pais dizem, eu não quero mais saber de você, não te aguento mais, veja, pensa que isso vai mexer nas feridas dela. Porque Uhum. ela já foi deixada uma vez. E parece que ela que isso vai acontecer de novo. Percebe que você está lidando com uma criança que tem em si a cicatriz do abandono, da separação? Pois é, Gina, o que que tu podia, enfim, comentar com a gente sobre essa relação do abandono, né? Porque o que a gente escuta muito dos pretendentes é que eles buscam crianças bem pequenas com esse intuito, né? De menos traumas, menos sofrimento, menos memória, menos lembrança, né? E a gente sempre pontua que desde que nasce a gente tem marcas, né? Mas assim, como que tu vê isso no teu trabalho, na clínica, assim? Olha, essa questão do ser abandonado de novo, eu acho que é uma questão muito presente no mundo adotivo, especialmente para criança, sabe? Porque o medo de que aconteça de novo, ele fica como um fantasma. Agora, isso vai depender de muitas condições. Depende da criança, depende das condições que ela viveu, depende dos pais adotivos também. A gente não pode falar só da história dela pré-adoção, porque as famílias que adotam, às vezes, também têm dinâmicas muito difíceis e muito complicadas. Pensa,
Para uma criança, por exemplo, que já viveu uma série de coisas, ela é adotada numa família e a família se desfaz, os pais se separam, para ela, percebe, é viver uma nova necessidade de adaptação, um novo rompimento. Sim. A gente não tem como evitar isso, você não tem como garantir a família perfeita, mas a gente tem que saber que isso daqui, de alguma forma, vai ser sensível e que eu vou ter que lidar com mais cuidado. Você me pergunta, mas e a idade da criança? Né? Porque, sim, é verdade, tem pessoas que querem pegar crianças bem pequenininhas para evitar isso. Veja, a gente imagina, teoricamente, que uma criança mais nova, que foi pega desde o comecinho, né, vai ter mais cuidado, porque esses pais vão ter dado para ela o que ela precisa desde o começo, né? E uma criança mais velha, não. Mas isso depende de cada condição. Eu posso ter uma criança muito pequenininha, que mesmo assim tem dentro de si esse sentimento muito grande de segurança, e eu posso adotar uma criança mais velha esse casamento com a família se dá de uma forma muito mais tranquila. Então, isso depende de muitas condições. Mas, de forma geral, para a criança que é adotada, o mais cedo possível é o melhor para a criança. Seja bebê ou seja logo a seguir, quando ela foi tirada ou separada ou entregue pela família biológica, entende? Que ela não passe muito de mão em mão, que ela não fique, que ela fique o mínimo de tempo possível no abrigo. Porque no Uhum. abrigo, por mais que as pessoas sejam preparadas e carinhosas e tudo, lá é dividir os monitores com muita gente. Não tem aquele olhar, sabe? Não tem aquela coisa especial que a gente precisa para se constituir com segurança, né? A gente diz um narcisismo positivo, um narcisismo saudável. É quando eu sinto que, sabe, eu valho a pena. Para eu sentir isso, eu preciso que alguém tenha me olhado dessa forma. Puxa, você é especial. A pessoa que me olhou quando eu era muito pequenininha, você é especial, ela fica dentro de mim. E aí eu me sinto bacana, especial. Essa segurança vem a partir da relação com o outro. Então, E o que que acontece com as crianças que não têm isso, né? Porque as crianças que são mais velhas, enfim, e são carentes desses cuidados, dessa atenção, também vão para adoção, né? E às vezes com uma idade maior, enfim, né? Como que a gente pode ajudar os pais a pensar nesse cuidado, assim, né? eles primeiro têm que saber disso, eles têm que saber também o que esperar da criança, né? É, por exemplo, eu já vou responder a tua pergunta, mas eu só vou dar um Uhum, exemplo importante que eu vejo muitas vezes. Por exemplo, eles adotam a criança, que já passou por tudo isso, e aí eles ficam brigando com ela porque ela tem que ir bem na escola, porque ela tem que conseguir ficar sentada, porque ela tem que fazer a lição, porque aquilo outro. E eles não pensam que, dada a história dela anterior, ela vai ter mais dificuldade até se adaptar na escola. Ela vai ter mais dificuldade, nem todas, mas muitas têm uhum, mais dificuldade de concentração. Por quê? Uma criança que não passou por traumas começa do zero. A criança que passou por traumas importantes começa do -3. Então ela vai ter que andar esse caminho, entende? Mais devagar, até eles poderem esperar dela isso. Então a gente tem que uhum, trabalhar com as expectativas e a compreensão dos pais, uma coisa tipo calma. Essa criança chegou, ainda precisa de paciência, precisa prepará-la, precisa tolerar, precisa aceitar essa criança como ela é, precisa tentar gostar dela como ela é. uhum, Agora, como é que fica para as crianças mais velhas? Eu acho que a capacidade de sobrevivência do ser humano é incrível. Então eu diria o seguinte, que as crianças elas vão procurando o que elas precisam, onde elas conseguem alcançar, entende? uhum. Pensa uma criança que viveu um abrigo, que teve esse cuidado anônimo, e mesmo assim saem pessoas muito saudáveis, porque elas pegam o que elas podem pegar, um pouco desse monitor, um pouco daquilo outro, um pouco da união entre as crianças, entende? Isso é a capacidade de sobrevivência do ser humano. É uma A coisa gente, incrível, né? uhum. A gente
vai sobrevivendo, né? Eu sempre digo para os pretendentes que as crianças já sobreviveram, né? Elas já estão bem. Elas podem ficar melhores, mas elas já estão bem. Isso, elas têm essa capacidade de sobreviver, né? Veja, então as pessoas perguntam, bom, mas é possível consertar o que já se passou, né? E que deixou danos? Eu diria sim, é possível. Lógico, cada caso é um caso, depende das condições da criança, da idade, etc. Mas depende muito da família adotiva, do quanto esses pais têm um equilíbrio estável, do quanto eles fazem uma adoção verdadeira. E eu vou chamar de adoção verdadeira, é adotar uma criança aceitando o jeito dela ser. Entende? Não querendo que ela seja outra pessoa. Uhum. Aceitando aquela criança com suas qualidades, seus defeitos, as coisas que ela consegue, que ela não consegue. Lógico, eu vou ajudar a melhorar, eu vou criar, eu vou dar meus valores. Mas se é uma criança que vai ser mais esportista do que intelectual, eu tenho que respeitar isso. E é uma incógnita para quem gesta também, né? É isso que às vezes a gente repete muito, assim, porque como muitos não vão ter essa experiência da gestação biológica, fica uma fantasia Uhum, mesmo quanto à adoção, né? Que é uhum. tudo diferente de mim. E não, né? Tu não sabe como seria se fosse gestado também biológico, assim, né? Exatamente. Na gestação biológica, eu diria, é sempre uma loteria. Porque são o espermatozoide e um óvulo que se juntam com aqueles tantos genes que estão lá. E qual é a combinação que vai vingar? Sei lá, a gente não Daqui a pouco sabe. nem parecido é. Exatamente, né? É, então, acho que é importante, mas veja, respeitar a criança Uhum. na sua especificidade, na sua individualidade, né? Procurar, assim, criar essa família com essa tolerância e, ao mesmo tempo, essa ajuda, eu acho que isso cria condições para a saúde psíquica. Alguém me olhar como eu sou, não como eu deveria ser. Claro que os pais sonham uma vida pra gente, né? Isso é fundamental, assim. Até Uhum, pra gente poder dizer não, não quero, né? Mas tem uma pressão extra, né? Com o filho adotivo, assim, por achar que vem de um lugar de muitas perdas, e às vezes vem mesmo, né? De muita carência, de cuidado, de, enfim, estímulos, né? Mas esse olhar, assim, ele pode ser muito amoroso, mas pode pressionar muito, né? exatamente. E tem também, sabe, também vão aparecendo as várias questões. Às vezes, tanto os pais quanto os filhos, por exemplo, têm fantasias de roubo, sabe? Por mais que a adoção tenha sido legal, esteja tudo certo, às vezes os pais morrem de medo de perder o filho. Mesmo, né? Ou, meu Deus, que apareça janitores aí, sabe-se lá da onde, para vir reclamar a criança. Entende? Porque parece. Isso. É Uhum. interessante, parece que. Ah, Tem um medo aqui na cidade, assim, que é bem recorrente, que os pretendentes têm medo de encontrar com a família, né? Não é uma cidade assim tão grande, né? A gente tem 500 mil habitantes, então assim é um medo frequente assim que a gente escuta deles. O que eu faço se eu encontrar? Quando na verdade agora é tua família, né? No é. momento que tu adota é teu, assim, no sentido de que tu faz o que tu achar melhor, né? E aí, mas E é uma você vê, fantasia é mesmo. porque a crença social é de que os pais verdadeiros são os pais com quem você tem uma ligação biológica. Então, há uma família adotiva, parece que ela não é a verdadeira, entende? E se aparecerem os genitores, meu Deus, eles é que são os pais verdadeiros. Isso não é só para os pais, para as crianças também. Eu já vi várias vezes crianças, jovens, adolescentes, não, porque meus pais verdadeiros, eu costumo dizer para eles o seguinte: olha. Quem será que são os pais verdadeiros? Será que são os pais dos genes? Ou será que são os pais que te criaram, te colocaram para dormir, pagaram a sua escola, que te deram carinho, que brigaram com você quando Uhum. você fez o que não podia, que estão aqui? Quem será que são os pais verdadeiros? Né?
essa questão dos pais verdadeiros acaba sendo um mito. Mas os pais verdadeiros, no meu modo de ver, são os pais adotivos. Esses são os Os pais que cuidam, verdadeiros. né? Os que Tem cuidam, que dão uma, seus valores. uma, uma psicanalista que fala que a gente tem autoridade sobre aquilo que a gente cuida, né? Eu acho que é muito isso, assim, a autoridade de pais, que às vezes eles têm dificuldade, assim, porque é um início, né? Só que tu já Uhum. inicia com uma criança em desenvolvimento, né? Tu não vai aos pouquinhos junto com ela, né? Então talvez isso assuste muito, né? Os pretendentes, assim. Os que nos buscam pedindo orientação no pós-adoção, em geral tem a ver com as crises, né? Que são frequentes, assim, crises de choro, crises de raiva, né? Que a criança fica desorganizada e a família também. Não Uhum. sei se tu tem alguma experiência, Sim, né, com... muita. Muita, porque pensa que eu trabalho na clínica e quem me procura são aqueles que têm problemas. Não só, tem várias pessoas que me procuram para preparação para adoção. Esses não são os que têm problemas, né? Muitas pessoas vêm para conversar, para se preparar, porque estão pensando. Mas para a terapia, muitas vezes vem por quê? Porque a criança está muito agressiva, porque ela vai muito mal na escola, porque tem crises, Uhum, porque tem sintomas. Então, eu diria assim, tem aqueles casos de crianças que, entre aspas, aprontam, de que são muito agressivas, que não conseguem lidar com a sua impulsividade, que sinalizam, vamos dizer assim, os seus estados de desamparo ou de raiva, ou não sei o que, agredindo o ambiente. De novo, como diz o Winnicott, com os comportamentos antissociais. Eles, assim, os comportamentos antissociais são pedidos de ajuda. Entende? A criança ou bate, às vezes rouba, às vezes mente, e assim por diante. Mas isso é um pedido de ajuda. Ela está dizendo: olha, eu tenho uma história de privação, eu estou vivendo aqui com vocês situações, ou na escola, ou seja lá onde for, que mexem nessas minhas feridas e eu reajo como se eu fosse um bicho. E aí a gente trabalha com a criança e tem que trabalhar com os pais para eles compreenderem qual é o significado disso e para conseguirem fazer aquela mistura de amor e paciência com os limites adequados para aquela situação. uhum. Entende? São várias coisas ao mesmo tempo. Ser Tem que explicar para os pais. continente, né? Isso, e tem aquela coisa que a criança muitas vezes testa os pais para saber se a adoção é para valer. Uhum. Ela é capaz de pegar no ponto fraco dos pais, entende? Peguei. Mas eles têm que saber que isso faz parte do script. E que se eles passarem no teste, vai ficar muito melhor. É muito duro, né? Todos relatam, assim, uma dor narcísica mesmo, de eu tô fazendo de tudo e ainda assim não sou valorizado, né? Mas eu acredito que essa é uma dor de todo pai e toda mãe, né? Ah, Assim, sim. porque é um investimento muito grande, né? É um investimento total por um período, né? E Da não vida. pode levar muito a ferro e fogo, sabe? Se a criança fala, eu não queria que você fosse minha mãe, meu pai, me devolve para abrigo. Isso aí ela fala num momento de raiva. Não é que você tem que acreditar nisso, né? Assim Uhum. como um filho biológico também fala para sua mãe e seu pai biológico, eu não queria não pedir para nascer. São essas coisas que você fala. É interessante, você não pode levar a ferro e fogo, mas nos adotados, tanto pais quanto filhos, tem uma sensibilidade maior. Agora, tem um outro tipo de caso, Thaisa, também que me preocupa, que às vezes eles passam batido, que são os bons adotados. Os bons adotados são aqueles que fazem tudo certinho, entende? Uhum. Ah, eles tentam ser os melhores, mas à custa de uma desconexão com uma parte importante deles, entende? Eles ficam sendo pessoas vazias e eles ficam procurando o que é esperado deles. E logicamente que desse jeito eles acabam tendo outros sintomas, né? Porque não dá, a gente tem um eu dentro da gente que quer se manifestar. Mas é como se aquela criança, tanto pela sua história,
como, pelo medo de ser abandonado de novo, reprimisse uma parte importante da sua personalidade. Deve ter um impacto grande na identidade, assim, né? Na formação, assim, da identidade. Exatamente, porque é uma identidade, entre aspas, como eu posso dizer, um pouco camuflada. Não, não é, isso é inconsciente. Sim. Não é que a mas então você tá lá, aquela criança parece assim, aí você fala, faz um desenho. Ela não é capaz de fazer um desenho, ela vai copiar o desenho que tem na caixa. Entende? Ela não faz nada que venha de dentro dela. Ela fica procurando como eu tenho que ser para não me abandonarem de novo. Ela não se mostra, né? Ela Não não se se mostra para não mostra. ser rejeitada. E nem para ela mesma, às vezes nem para ela mesma. Que delicado, Então, né? Porque para os pais perceberem também que há algo errado com uma criança tão cordata, assim, né? Tão adequada. como é que eles percebem? Porque os sintomas vão aparecer. Ela vai mal na escola, ela urina na cama, Algum lugar entende? sai, né? Por algum Por lugar algum lugar vai sai. vazar. Por algum, não tem amigos, por algum lugar sai. Eles dizem, puxa, mas ela é tão boazinha, tão certinha, mas ser boazinha e certinha demais é o problema dela. Uhum, Então, esse é um outro tipo de caso que pode acontecer. de E fato. outra coisa que eu acho que é super importante é esse acompanhamento pós-adoção. Porque o que acontece? Eu tenho certeza que você vai identificar na tua população isso. Esses pretendentes, eles vêm, eles ouvem palestras, eles conversam, os técnicos conversam com eles, avisam tudo, não, sim, sim, sim. Na hora que isso acontece, nada foi falado. Esqueceram É tudo. inacreditável. Na realidade, se esqueceu a teoria, acabou. Meu Deus, ele me Uhum. xingou. Ele disse, como assim? Não, mas lembra que eu já tinha te avisado? Hã? Entende? Na hora que acontece, parece que eles estão assim, vendo aquilo pela primeira Tomados, vez. né? É, Embora se você já tomam tenha pela falado, emoção. já tenha avisado. Por isso que o pós-adoção é muito importante, entende? Que os pais sejam orientados, que eles tenham espaço. Eles têm um espaço, por exemplo, para saber como falar com a criança sobre adoção. Como que conta? Fala, não fala, mas eu conto sempre. Mas eu já Uhum. contei há 10 anos atrás, por que que eu preciso contar de novo? Né? Mas você Não, sabe você que precisa. tem um atravessamento que eu acho que dificulta um pouco esse pós-adoção, que eu imagino que dificulte, que é a questão da lei, né? Porque, de certa forma, esse pós-adoção aqui, pelo menos, né, na nossa comarca, é feito no judiciário, Uhum, né? E também conosco, né? Não sei como é em outros lugares. Mas eu não sei o quanto os pais, e eu vejo aqui que nós não somos necessariamente avaliadores, né? Nós estamos aqui para auxiliar mesmo. Mas como no processo todo eles são constantemente avaliados, uhum, é difícil admitir a frustração, né? É uhum. difícil admitir que não está dando certo, com medo de talvez parecer inadequado, quando é o oposto, né? Se tu conseguir falar da tua frustração e da tua dificuldade, aí é que a gente vai ver que está dando certo. É. Porque aí tu tá no jogo da adoção, né? Tu tá no jogo de se tornar pai e mãe, né? É que, como você falou, no caso com vocês, com o judiciário, eles ficam com medo, porque eles estão sendo julgados, sim. Mas eles podem procurar outros profissionais, né? Pessoas com quem eles possam conversar, enfim, que possam fazer consultas de vez em quando para, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Aí o profissional vai lá e ajuda, né? Acho que é tão importante, acho que realmente ajuda muito, muito mesmo. É, tem outra coisa também importante que é o seguinte: como os pais podem se preparar? Como é que se cria um espaço onde a criança possa se expressar? Por exemplo, possa perguntar sobre adoção. Ou, por exemplo, possa se lembrar de coisas que aconteceram no pré-adoção, como, por exemplo, com a família biológica. Entende? Quer dizer, como abrir esse espaço? Para abrir esse espaço, os pais têm que ter esse espaço dentro de si.
Porque se for um assunto, entre aspas, proibido, mesmo que inconscientemente, o que você vai fazer são bloqueios que vão atrapalhar o desenvolvimento. Aquilo não dito, né? Aquele silêncio sobre o assunto. Eu lembro de uma, enfim, de uma menina que eu atendi, com quem eu conversava muito sobre essa questão da adoção, se ela já tinha perguntado, não tinha. Ela tinha falado com os pais muito tempo atrás. Eu conversava com os pais também, nas entrevistas com eles, olha. Vocês podem contar para ela se ela perguntar, porque ela tinha um problema de aprendizagem muito sério. E não poder perguntar ou ser curioso tem repercussões na aprendizagem. Se eu não posso querer saber, eu não posso aprender. E aí um dia ela chegou e falou: Gina, eu perguntei para minha mãe. Agora me conta a minha história. Ah, é? É. Aí ela pegou, colocou os fones de ouvido. Vamos jogar? Falei para ela, mas o que que a tua mãe respondeu? Quer dizer, ela já tinha se perguntado. Resolveu. Chega. Aí ela tirou os fones de ouvido e ela falou assim: não, a minha mãe disse que não era, que ela não sabe de nada. Se eu quiser saber, eu tenho que perguntar para não sei quem, não sei quem, não sei quem. Mas então, vamos jogar. Você quer um fone para você? Quer dizer, vamos fingir que isso não existe, percebe? Quer dizer, era uma dificuldade dela, mas era uma dificuldade dos pais. E quando ela finalmente perguntou, a mãe não contou. Porque era uma angústia da mãe, percebe? Então, os pais têm que ser trabalhados, tranquilizados sobre isso. Uhum, uhum. Falar sobre a história anterior, ter lembranças, tudo isso não vai tirar essa criança deles, não vai tirar o amor. Este amor que se forma, ele é muito mais forte do que qualquer ligação. Às vezes a criança tem curiosidade. No futuro, ela pode até querer conhecer essa família biológica. Mas isso não vai tirar o amor e os vínculos que ela tem com a adotiva. É só alguma coisa que tem a ver com a formação da identidade, coisa muito importante. Afinal, quem eu sou, da onde eu vim, eles têm que ser tranquilos em relação a isso. E nisso a gente pode ajudá-los. Às vezes eu digo assim que eles podem achar que não vai acontecer, mas confiem que, né, que é importante, né? Porque essa questão da história é uma coisa que a gente sempre trabalha assim, com os pretendentes, e como é difícil eles aceitarem a importância da história. Porque às vezes na sua própria história tem lacunas, né? Tem coisas que não foram perguntadas, tem a sua história familiar cheia de segredos, né? E de coisas, não, isso a gente não fala, né? O filho do fulano, que é filho do cicrano, mas não é do fulano, a gente não comenta, né? E isso são características da novela familiar de cada um, assim, né? E quando a gente diz tem que contar a história, porque isso tem impacto, né, na vida daqueles. Mas ela não vai lembrar. Eles não acreditam, né? E eu digo, pois acreditem, a gente já esteve lá e sabe como é, né? E Exatamente. confiar no amor que tu oferece e no cuidado que tu está Em oferecendo. Né? tudo, o amor, o cuidado, até os momentos difíceis, eles fazem parte. A gente pode ter. Quem não teve momentos mais duros com os pais, né? E a gente admira os pais, fala, não, meu pai foi muito duro, ele me botou na linha, não é? É verdade, né? É, Todo mundo tem uma queixa e um elogio, é. né? Eles têm que Mas confiar os nisso. pais novos não querem a queixa, né? Eles É, fazem de tudo para não ter. exatamente. Mas então, é um trabalho, né, psíquico muito grande se tornar pai e mãe, né? Mas acho que é um trabalho tão importante na vida, né? O que a gente aprende com os filhos, não tem escola, acho que mais completa e mais profunda do que a maternidade e a paternidade. Os filhos reviram, seja biológicos ou adotivos, eles reviram os pais pelo avesso. Mas é bom. Uau, que cena, que Mas é bom. imagem, né? Eu acho que é bom. Uhum. Eu tenho filhos, tenho essa experiência, eu acho muito bom. Nunca teria deixado de ter. A maioria dos pais é assim, né? Eles relatam isso, assim, que é transformador, né? Uhum. É a esperança que a gente oferece, porque a gente fala tanto de dificuldades, né? Porque é necessário, é um processo né? É a tua jornada ali enquanto pai por adoção, né?
mas ele tem um pote de ouro no final, assim, né? Que é o percurso com uma outra pessoa, né? É conhecer Exatamente. um ser e, enfim, participar da formação dele e ser a pessoa referência para essa formação, né? E todos os pequenos momentos, não é? Todo, enfim, acompanhar o desenvolvimento, os pequenos passos, não é? Nossa, ele já consegue fazer isso. Puxa, nossa, sabe do que? Ele fez tal coisa, tal gracinha, ou, né, ter essa satisfação de ver o desenvolvimento, da gente viver a nossa história de novo através dos filhos, né? Isso Uhum, são momentos de magia. uhum, Vale muito a pena. É triste quando as questões e as dificuldades elas apagam essa alegria que tem no poder ter filhos e viver com os filhos e acompanhar o desenvolvimento e tudo isso, né? Às vezes acontecem situações tão difíceis e as pessoas não conseguem ir adiante, mas a maioria das pessoas vai adiante. Pois é, Gina, tu tem algum caso, assim, tu já acompanhou algum processo de desistência, de evolução, enfim, né? Não sei como se chama, assim, Olha, eu já atendi um caso de um. Eu já atendi alguns casos, mas nunca essa devolução aconteceu, porque eles procuram, a gente trabalha. Eu lembro que eu atendi, por exemplo, um caso que eles pensavam muito em devolver. E aí eu fui fazendo conversas com os pais, e no fim o que apareceu foram questões inconscientes deles. O ciúme do pai em relação à mãe com a filha, que não permitia com que ele se aproximasse, entende? Por exemplo. uhum, uhum. Aquele Enfim, enamoramento mãe e filha, assim, né? Que a mãe às vezes engolfa a criança, assim, né? eu já atendi também um casal que o homem não queria de jeito nenhum, ele não queria, ele, com as conversas, ele foi sincero com ele mesmo, ele falou, não quero, eu não quero, eu não quero, eles devolveram. Mas nesse caso, sabe, eu acho que para a criança, se realmente não for para frente, é melhor que ela vá para uma família que a queira, Uhum, uhum. né? Sem É muito melhor dúvida. que seja procurado alguém que realmente a queira, do jeito que ela é. Pois é, agora tu abriu uma questão assim que para mim não era muito clara, né? Que é possível reverter após uma fala tão forte É como essa, possível, né? De quero devolver, né? é Porque possível. quando eu escuto isso, a minha perspectiva é de que, bom, alguma coisa ali desabrochou negativamente e a gente precisa, né, fazer algum tipo de intervenção. Mas é É possível, então. possível. Se as pessoas estiverem dispostas, né, claro. É possível. Essa família que eu trabalhei, que o pai tinha tanto ciúme, não sei o quê, depois eu acabei atendendo e mais pra frente, né? Bem mais pra frente, eles resolveram ficar com a pessoa, com a criança. E foi muito interessante, porque no fim ela ficou muito mais próxima do pai do que da mãe. Justamente o pai que Veja tinha só. dificuldade. Então, com o trabalho, ele se abriu. E aí, no fim, ele ficou mais próximo do que a própria mãe. Foi bem Uhum, interessante. Então, acho que sim, em alguns casos é possível, e alguns outros não. Bom, o que a gente vai fazer? Que nós estamos ajudando as pessoas a serem felizes. Se não for por esse caminho, nós vamos ajudar por outros caminhos, procurando os uhum. melhores caminhos para as pessoas estarem bem. Sejam as crianças e sejam os pais também. E é um trabalho que a gente pode ajudar, mas a gente não pode fazer por eles, né? Eu acho que Não, quem acompanha assim nossas lives, nosso trabalho, já está fazendo, né, a sua jornada, assim, o seu percurso, né, de desenvolvimento sobre o tema. não. A gente está junto. A gente acompanha, a gente apoia, né? A gente segura, a gente dá uma continência, a gente informa. Às vezes fica triste ou se frustra, mas isso eu trabalho com as pessoas de modo geral, né? Mas acho que assim é muito importante saber, como eu disse, que é algo tão importante que é ajudar uma criança a ter uma família, ajudar pais a poderem ter a sua criança ou as suas crianças. Então, tudo que puder ser feito nessa área, acho que é de tanto valor.
Muito bem, Gina. Tantos assuntos, né, que a gente pode desmembrar e seguir falando, A assim. vida Pessoal, inteira. se vocês tiverem alguma pergunta, né, a gente vai ir finalizando aqui a live com a Gina. Vamos ver o que o pessoal está comentando. Acho que o Zé falou alguma coisa sobre a adoção ser algo histórico, né, na vida humana. Que é uma coisa que na psicologia a gente fala muito, né? Sempre esteve presente, através dos mitos, enfim. A gente fala muito que uma criança precisa ser adotada independente, né? Se ela veio pela via da adoção ou pelo Ah, com biológico, né? Acho que é um certeza. clichê, assim, da nossa área, né? Pessoal, muito obrigada por terem acompanhado a nossa live. Gina, foi um prazer te ouvir. Igualmente, muito bom conversar com você. Muito obrigada por ter aceito o convite. Acho que é um presente assim para as pessoas que acompanham a nossa página, né? Tem alguém assim com tanto conhecimento e tão amorosamente falando com a gente, né? Obrigada, Muito muito obrigada. obrigada a vocês também. E muito bom podermos estar juntos. Então tá, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mês que vem temos mais uma live. E boa noite. Boa noite. Tchau, pessoal.